Existe um princípio antigo que muitos ignoram, mas que tem o poder de mudar completamente a direção da sua vida. Esse princípio está escrito em livro de Provérbios 23:7, e poucas pessoas realmente entendem o que ele significa. O texto diz que o homem se torna exatamente aquilo que ele pensa dentro do seu coração. Perceba uma coisa poderosa. Não é apenas o que você fala, não é apenas o que você deseja, é aquilo que você realmente acredita por dentro. Durante anos, muitas pessoas buscaram prosperidade fora, quando na verdade a raiz da prosperidade começa dentro da mente. E isso foi exatamente o que grandes pensadores ensinaram ao longo da história. Um deles foi Napoleon Hill, que dedicou décadas estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele descobriu algo surpreendente. Antes de qualquer riqueza aparecer no mundo físico, ela primeiro nasce na mente. Toda conquista começa como um pensamento. Toda transformação começa como uma decisão interior. E toda prosperidade começa com uma mudança profunda na maneira de pensar. Agora preste muita atenção nisso. Se dentro da sua mente existe escassez, medo e dúvida, a sua vida vai refletir exatamente isso. Mas se dentro da sua mente existe visão, fé e propósito, a sua realidade começa a se alinhar com esses pensamentos. Esse é o segredo escondido dentro de Provérbios 23:7. A maioria das pessoas lê esse versículo, mas não percebe o poder que está escondido nele, porque ele revela uma lei espiritual extremamente poderosa. Você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que acredita profundamente. E é exatamente por isso que duas pessoas podem ter as mesmas oportunidades, mas resultados completamente diferentes. Uma pensa com fé, a outra pensa com medo. Uma acredita que é possível, a outra acredita que nunca vai conseguir. E a vida começa a responder exatamente de acordo com esses pensamentos. Agora eu quero que você reflita comigo por um momento. O que você tem pensado sobre a sua própria vida? Que tipo de imagem você carrega dentro da sua mente todos os dias? Porque essa imagem silenciosa está moldando o seu futuro neste exato momento. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com tanta clareza, mas a forma como você pensa está determinando a direção da sua vida. E quando você entende esse princípio, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que a prosperidade não começa no dinheiro, ela começa na mentalidade. E é exatamente isso que vamos destravar juntos neste vídeo. Agora pense comigo com muita sinceridade. Se os pensamentos realmente moldam a realidade de uma pessoa, então a pergunta mais importante não é sobre dinheiro. A pergunta mais importante é sobre mentalidade. Muitas pessoas passam anos tentando mudar de vida, mas continuam pensando da mesma forma de sempre. E enquanto o pensamento não muda, o resultado continua sendo o mesmo. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas. Elas desejam prosperidade, mas dentro da mente continuam alimentando pensamentos de escassez. Desejam abundância, mas todos os dias repetem ideias de medo e limitação. Esse conflito interno bloqueia completamente o crescimento. Por isso o ensinamento de livro de Provérbios 23:7 é tão profundo. Ele mostra que o verdadeiro campo de batalha da vida não está fora. O verdadeiro campo de batalha está dentro da mente. E é nesse lugar que as vitórias ou derrotas começam a ser definidas. Grandes líderes, empresários e pensadores entenderam esse princípio muito cedo. Um dos que mais estudou esse tema foi Napoleon Hill. Ele percebeu algo que mudou completamente a forma de enxergar o sucesso. As pessoas que alcançam grandes resultados pensam de forma diferente da maioria. Elas treinam a mente para enxergar possibilidades. Elas alimentam pensamentos de crescimento. Elas acreditam antes mesmo que os resultados apareçam. Enquanto isso, muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Elas alimentam dúvidas. Elas repetem pensamentos negativos. Elas imaginam fracasso antes mesmo de tentar. E sem perceber, começam a construir uma realidade baseada nesses pensamentos. Agora entenda algo extremamente poderoso. Sua mente funciona como um campo fértil. Tudo que você planta ali começa a crescer. Se você planta medo, o medo cresce. Se você planta fé, a fé cresce. Se você planta visão, oportunidades começam a aparecer. Esse é um dos princípios mais antigos da sabedoria espiritual. Aquilo que domina sua mente começa a dominar sua vida. Por isso, pessoas que mudam a mentalidade conseguem mudar o destino. Elas não esperam primeiro a realidade mudar. Elas começam mudando aquilo que pensam todos os dias. E quando essa transformação acontece por dentro, algo começa a se alinhar por fora. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir.
Ideias novas começam a surgir, e o caminho da prosperidade começa a se revelar de forma surpreendente. Talvez você esteja se perguntando agora: por que tantas pessoas continuam presas na mesma realidade durante anos? A resposta pode parecer simples, mas é extremamente profunda. A maioria das pessoas nunca aprendeu a vigiar aquilo que pensa todos os dias. Elas deixam a mente correr solta, alimentando preocupações, medo e insegurança. Sem perceber, esses pensamentos começam a formar uma identidade interior, e essa identidade passa a controlar as decisões da vida. É exatamente aqui que o ensinamento de livro de Provérbios 23:7 se torna tão poderoso, porque ele revela que o pensamento não é apenas algo passageiro. O pensamento é uma semente, e toda semente plantada na mente começa a produzir frutos. Quando alguém acredita profundamente que nasceu para vencer, essa pessoa começa a agir de forma diferente. Ela se posiciona com mais coragem. Ela assume responsabilidades maiores. Ela se move mesmo quando o caminho ainda não está claro. Agora observe o contrário. Quando alguém acredita que não é capaz, essa crença começa a limitar todas as escolhas. A pessoa evita oportunidades. Ela recua diante de desafios. Ela começa a se sabotar sem perceber. Esse padrão silencioso se repete na vida de milhões de pessoas. E foi exatamente isso que Napoleon Hill observou ao estudar centenas de homens extremamente bem-sucedidos. Todos eles tinham algo em comum. Eles acreditavam profundamente na própria visão, mesmo quando ninguém mais acreditava, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis, mesmo quando os resultados ainda não tinham aparecido. Eles mantinham uma convicção interior muito forte. Essa convicção moldava o comportamento, e o comportamento moldava os resultados. Perceba como tudo começa dentro da mente. Antes de existir riqueza no mundo físico, existe riqueza no pensamento. Antes de existir vitória visível, existe vitória na mentalidade. Por isso, a mudança mais poderosa que alguém pode fazer na vida não é apenas financeira. A mudança mais poderosa é mental. Quando a mente se transforma, a visão muda. Quando a visão muda, as atitudes mudam. E quando as atitudes mudam, o destino começa a tomar uma nova direção. Essa é a verdadeira chave da prosperidade. Existe um detalhe muito importante que quase ninguém percebe quando lê Provérbios 23:7. O versículo não fala apenas sobre pensamento. Ele fala sobre aquilo que a pessoa imagina dentro da alma. Isso significa que não se trata apenas de um pensamento rápido. Trata-se de uma imagem interior que se repete constantemente. Essa imagem começa a definir quem você acredita que é, e aquilo que você acredita sobre si mesmo determina a forma como você vive. É exatamente por isso que muitas pessoas permanecem presas na mesma realidade durante anos. Elas tentam mudar a vida por fora, mas continuam enxergando a si mesmas da mesma maneira por dentro. Se uma pessoa acredita que nasceu para viver na escassez, todas as decisões dela serão limitadas. Se alguém acredita que nunca vai prosperar, essa crença começa a bloquear oportunidades. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que começa a mudar a forma como se enxerga. Essa pessoa passa a se ver como alguém capaz, alguém que nasceu para crescer, alguém que tem potencial para vencer. Essa mudança interior altera completamente o comportamento. A pessoa começa a agir com mais confiança, começa a enxergar oportunidades que antes ignorava, começa a acreditar que coisas grandes são possíveis. Foi exatamente esse princípio que Napoleon Hill observou em pessoas extraordinárias. Elas tinham uma imagem muito clara do futuro dentro da mente. Mesmo antes de qualquer resultado aparecer, elas viam a prosperidade antes de possuí-la. Elas acreditavam na vitória antes da vitória acontecer. E essa visão interior criava uma força impressionante, porque quando a mente aceita uma nova identidade, o comportamento começa a se alinhar com ela. Por isso, o ensinamento de livro de Provérbios 23:7 continua tão poderoso mesmo depois de tantos séculos. Ele revela que aquilo que domina seus pensamentos começa a dominar sua realidade. Se a sua mente estiver cheia de dúvida, sua vida refletirá dúvida. Se a sua mente estiver cheia de fé, sua vida começará a refletir fé. E quando essa fé se fortalece, algo extraordinário acontece. Você começa a agir de forma diferente. Você começa a falar de forma diferente. Você começa a tomar decisões que antes pareciam impossíveis. E pouco a pouco, aquilo que antes era apenas uma visão interior começa a se tornar realidade. Porque toda prosperidade verdadeira começa primeiro na mente. Agora existe uma pergunta muito importante que você precisa fazer para si mesmo. Que tipo de pensamentos você tem alimentado todos os dias? Essa pergunta pode parecer simples,
mas ela revela muito sobre o futuro de uma pessoa, porque a mente humana funciona como um jardim. Tudo aquilo que é plantado ali começa a crescer com o tempo. Se uma pessoa alimenta constantemente pensamentos de medo, a vida começa a refletir esse medo. Se alguém vive repetindo ideias de fracasso, essas ideias começam a se transformar em realidade. Mas quando uma pessoa decide plantar pensamentos de crescimento, algo começa a mudar. Uma nova mentalidade começa a nascer. Esse é um princípio que foi observado por muitos pensadores ao longo da história. Entre eles está Napoleon Hill, que dedicou grande parte da vida estudando a mente de pessoas bem-sucedidas. Ele percebeu que o sucesso raramente começa com dinheiro. O sucesso começa com uma mudança profunda na forma de pensar. Primeiro nasce uma ideia, depois nasce uma crença, e então começam a surgir ações alinhadas com essa crença. Quando a mente aceita uma visão maior, o comportamento acompanha essa visão. A pessoa começa a buscar mais conhecimento, começa a desenvolver novas habilidades, começa a agir com mais coragem. Tudo isso acontece porque a identidade interior mudou. É exatamente isso que o ensinamento de livro de Provérbios 23:7 revela. O ser humano se torna aquilo que acredita no fundo da alma. Não aquilo que ele diz em público, não aquilo que ele finge acreditar, mas aquilo que realmente domina seus pensamentos silenciosos. Por isso a transformação começa dentro da mente. Quando alguém começa a vigiar aquilo que pensa, uma nova direção começa a surgir. Pensamentos de fé substituem pensamentos de medo. Pensamentos de visão substituem pensamentos de limitação. E pouco a pouco a mentalidade começa a se fortalecer. Essa nova mentalidade muda a forma como a pessoa se posiciona diante da vida. Ela passa a acreditar que novas oportunidades são possíveis. Passa a enxergar caminhos onde antes via apenas obstáculos. E quanto mais essa visão se fortalece, mais a realidade começa a se alinhar com ela. Porque aquilo que domina sua mente começa a dominar suas decisões. E suas decisões constroem o caminho do seu futuro. Chegamos então a um ponto extremamente importante dessa reflexão. Se os pensamentos têm tanto poder, então controlar a mente se torna uma das habilidades mais valiosas da vida. Infelizmente, quase ninguém aprende isso na escola. Muitas pessoas crescem acreditando que a mente simplesmente reage às circunstâncias, mas a verdade é muito diferente. A mente pode ser treinada, ela pode ser direcionada, e quando alguém aprende a controlar aquilo que pensa, começa a assumir o controle da própria vida. Esse é um dos princípios mais profundos revelados nas Escrituras. O ensinamento de livro de Provérbios 23:7 mostra que o pensamento não é algo neutro. Ele molda quem você se torna. Por isso, pessoas que desejam prosperar precisam aprender a vigiar a própria mente. Não se trata de negar dificuldades. Não se trata de ignorar desafios. Trata-se de escolher conscientemente qual pensamento você vai alimentar. Pessoas comuns deixam os pensamentos dominarem a mente. Pessoas extraordinárias fazem o contrário. Elas dominam os próprios pensamentos. Elas escolhem acreditar naquilo que fortalece. Elas escolhem alimentar ideias que impulsionam crescimento. Foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar grandes líderes. Essas pessoas tinham algo muito claro dentro da mente. Elas mantinham uma visão forte sobre o próprio futuro. Mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias, mesmo quando enfrentavam dificuldades, elas continuavam alimentando pensamentos de vitória. Essa disciplina mental cria uma força impressionante, porque a mente começa a buscar caminhos para tornar aquela visão possível. Ideias começam a surgir, novas estratégias aparecem, o foco se fortalece, e pouco a pouco o caminho começa a se abrir. Isso acontece porque a mente passa a trabalhar a favor daquilo que você acredita. Quando alguém acredita profundamente na própria capacidade, o comportamento muda, as atitudes se tornam mais firmes, as decisões se tornam mais ousadas, e a pessoa começa a caminhar em direção a algo maior. Essa é a força silenciosa de uma mente alinhada com a prosperidade. Uma mente treinada para acreditar, crescer e avançar. Depois de entender tudo isso, uma coisa fica muito clara. A prosperidade não começa no dinheiro, ela começa dentro da mente. O verdadeiro ponto de partida da transformação é a forma como você pensa sobre si mesmo. Durante todo este vídeo, nós exploramos um princípio poderoso que atravessou séculos. Um princípio revelado em livro de Provérbios 23:7. Aquele que afirma que o homem se torna aquilo que imagina dentro da própria alma. Esse ensinamento não é apenas espiritual, ele é extremamente prático, porque ele revela que a realidade começa primeiro dentro da mente. Quando uma pessoa muda a forma de pensar, ela muda a forma de agir. Quando a forma de agir muda,
os resultados começam a mudar. Foi exatamente isso que grandes estudiosos do sucesso perceberam. Entre eles está Napoleon Hill, que dedicou anos estudando homens que construíram grandes fortunas. Ele percebeu que todos tinham algo em comum. Eles acreditavam profundamente naquilo que estavam construindo, mesmo antes de qualquer prova aparecer, mesmo antes do mundo reconhecer o que estavam fazendo. Essa convicção interior criava uma força extraordinária, e é exatamente essa força que pode transformar qualquer vida. Talvez você esteja assistindo este vídeo em um momento difícil. Talvez existam desafios, dúvidas ou limitações ao seu redor, mas lembre-se de algo muito importante. A sua realidade atual não precisa definir o seu futuro. O que realmente define o futuro é aquilo que você decide acreditar a partir de agora. Se você começar a fortalecer pensamentos de crescimento, sua visão começará a mudar. Se você alimentar pensamentos de fé, sua atitude começará a mudar. E quando a atitude muda, novas possibilidades começam a aparecer. Por isso, nunca subestime o poder da sua mente. Uma mente alinhada com visão, fé e propósito pode mudar completamente o destino de uma pessoa. E se esta mensagem fez sentido para você, existe algo muito importante que você pode fazer agora. Inscreva-se neste canal. Aqui nós exploramos princípios profundos de sabedoria, mentalidade e crescimento pessoal. Conteúdos que podem fortalecer sua mente e expandir sua visão de vida. Porque quando a mente cresce, a vida começa a crescer junto. E lembre-se sempre deste princípio poderoso. Aquilo que domina seus pensamentos começa a dominar o seu destino. Então escolha pensar grande, escolher acreditar e escolher prosperar.